tá? Então, a aula de hoje a gente vai ver o sistema nervoso, tá? Então essa aqui é a primeira aula que a gente vai ter da apostila 3, tá? Então é a página 5, tá? Da apostila 3, do volume 3. Então a gente vai ver um pouquinho de sistema nervoso, né? A gente já vem vendo, né, um pouquinho sobre células, a gente já viu um pouquinho de cada coisa, né? Mas hoje a gente vai ver especificamente do sistema nervoso. Então lá, os grupos de células semelhantes e especializadas formam os tecidos. As combinações desses tecidos resultam em unidades funcionais de ordem superior denominadas órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema. Então, ó, vamos recapitular. As células formam os tecidos, vários tecidos vão resultar em uma ordem superior que a gente chama de órgão, e vários órgãos formam sistemas. E a gente vai estudar agora isso, pessoal, é na página 5, na apostila 3. E hoje a gente vai estudar, então, o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é a junção de vários órgãos que são formados por vários tecidos, que são formados por várias células, tá? Então, os órgãos do sistema nervoso que a gente vai estudar, ó, é o encéfalo e a medula espinhal, que formam o sistema nervoso central, e os nervos que formam o sistema nervoso periférico. Então, a gente tem dois tipos de sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é formado pelo encéfalo e pela medula, e o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. Então, aqui vamos ver primeiro o sistema nervoso central, ó, que é o encéfalo e a medula. Então, o encéfalo ele vai ser composto pelo cérebro, cerebelo e bulbo. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, o encéfalo é tudo isso daqui, é toda a nossa caixa craniana. Ó, então, o encéfalo vai ser composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo, tá? Então, esses três órgãos aqui formam o nosso encéfalo. No cérebro são realizadas as seguintes funções: coordenação dos movimentos do corpo, controle da memória, aprendizado, fala, emoções, comportamento e etc. Então, o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro, junto com o cerebelo e o bulbo, ele é responsável por todas essas funções, tá? Então, ele é praticamente a placa-mãe, né, do nosso corpo, como se a gente fosse um computador, né? Ele que manda na gente. Então, o cérebro está no controle do equilíbrio do nosso corpo. Aliás, o cerebelo, né, está no equilíbrio do nosso corpo. O bulbo estão nas regiões que regulam diversas atividades, como atividade cardiovascular, né, no coração e nos vasos sanguíneos, atividade respiratória, vômito, soluço, deglutição, tosse, espirro, entre outras. Então, recapitulando, o cérebro vai fazer as funções de movimento, de controle de memória, de fala e emoções. O cerebelo vai fazer o controle do equilíbrio do nosso corpo. E o bulbo ele vai regular as atividades do coração, atividade respiratória, entre outras. Aqui no caso vocês podem perceber, ó, que o bulbo ele vai ter algumas funções, como por exemplo, atividade cardiovascular, atividade respiratória, tosse, espirro. Isso daqui são algumas funções que a gente tem no nosso corpo, que são funções que a gente não tem muito controle, né? São coisas involuntárias, né? Então, por exemplo, como a atividade cardiovascular do nosso coração. O bulbo que está responsável pela atividade cardiovascular, no caso, ele vai fazer atividade automática. A gente não precisa pensar para que o nosso coração bata, né? Então, o próprio bulbo vai controlar isso, tá? É uma atividade involuntária. E depois a gente tem, né, no caso aqui do nosso sistema nervoso periférico, a gente vai ter aqui, ó, a coluna vertebral e a medula espinhal, que vai fazer parte do sistema nervoso periférico. E aí o sistema nervoso periférico, ele vai ter várias ramificações de nervos, igual tá nessa imagem aqui, ó, que vai para o corpo todo, né? Vai para os braços, vai para as pernas, vai para o corpo todo esses nervos, né? Porque ele vai fazer as funções, né, de auxiliar na movimentação dos órgãos, né, e em outras partes do corpo também. Então, ó, a medula espinhal é a porção do sistema nervoso central situado dentro da coluna vertebral. É um tubo de tecido nervoso que contém células nervosas, que são os neurônios, e feixes de nervos que conectam todas as partes do corpo com o cérebro. Veja a figura ao lado. Então, ó, a nossa medula espinhal, né, ela percorre desde lá da base do cérebro, né, aqui na base aqui do pescoço, até lá embaixo, perto do cóccix. Né? Então, toda a coluna vertebral, ela vai ter uma medula espinhal aqui dentro da coluna vertebral, e dentro dessa medula aqui vai ter vários nervos que vão ramificar. Ó. Vocês estão vendo que tem vários nervos amarelinhos? Esses nervos aqui eles vão ramificar e ir para todos os nossos órgãos do nosso corpo, tá? Então, o sistema nervoso periférico ele é formado por esses nervos. Então, todos esses nervinhos aqui que estão saindo da nossa medula espinhal são nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico. Estes partem da base do cérebro e da medula espinhal. São responsáveis pela inervação da cabeça, do pescoço, tronco e membros. Conduzem os impulsos nervosos para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para todo o corpo.
Então, se a gente pegar a nossa medula espinhal, se a gente fazer um corte aqui transversal, ela vai ser dessa forma aqui, ó, medula espinhal. Ela vai ser composta de vários tecidos conjuntivos e dentro dela vai ter aqui um axônio. Lembra que eu falei para vocês do neurônio? O neurônio é formado pelo corpo celular, pelo dendrito e pelo axônio. O axônio é aquela parte maior do neurônio que faz a ligação com outros neurônios, né? Então, dentro da medula espinhal, do nosso nervo espinhal, vai ter vários axônios. E ele vai ser revestido, ó, por uma capa que vai envolver esses axônios, que são produzidos pelas células glias. Essa capa aqui que vai revestir esse axônio, ele é responsável por acelerar o processo de transferência de informação, para não perder informação, né? Então ele é como se fosse uma fita aqui que vai isolar, tá? E esses nervos aqui são feitos dos nossos neurônios, tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre então a gente viu que é a anatomia, tá? A gente viu então aqui sobre o sistema nervoso central e o periférico. Então o central é aqui em relação ao nosso encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebelo e pelo bulbo, e o sistema nervoso periférico é a nossa medula espinhal com os nervos, tá? Então essa daqui é a anatomia do nosso sistema nervoso central e periférico. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as ações motoras e sensoriais. Então, o sistema nervoso central possui três funções básicas que se sobrepõem e se completam. O sistema nervoso utiliza milhares de receptores sensoriais para monitorar alterações que ocorrem de ambos os lados, né, tanto de fora quanto de dentro do nosso corpo. Em outras palavras, os receptores percebem estímulos. Então, todos esses nervos que a gente tem no nosso corpo todo, ele vai perceber alguns estímulos, né, do lado de fora do nosso corpo e interpretar esses estímulos. Então, o sistema nervoso ele vai processar e interpretar essas informações obtidas e toma decisões sobre o que pode ser feito. Assim, ocorre uma integração. O sistema nervoso produz uma resposta, ativando os órgãos efetores músculos e glândulas. Então, vamos ver a imagem para a gente entender melhor. Ó, aqui a gente tem um dedo, tá? Esse aqui, na verdade, é duas imagens de dedo, mas é o mesmo dedo, tá? No caso aqui, esse dedo, ele sofreu aqui um estímulo, ó, por uma agulha. A gente fincou um alfinete aqui nesse dedo, né? E como a gente fincou o alfinete nesse dedo, a gente vai ter aqui uma terminação nervosa que vai sentir essa dor, né? Dessa picada desse alfinete. Essa dor, ela vai ser transmitida aqui pelo nosso neurônio sensitivo até chegar lá na nossa medula espinhal. Então, vocês estão vendo aqui esse nervo em vermelho, ó? Esse nervo em vermelho, ele vai chegar até lá na nossa medula espinhal e ele vai fazer o contato aqui com outro neurônio que chama neurônio associativo. E esse neurônio associativo vai dar resposta para um neurônio motor e fazer com que o dedo faça um movimento para tirar o alfinete do dedo. Entendeu? Então, essa imagem aqui é o mesmo dedo, tá? É como se fosse o meu dedo indicador aqui. Então, eu tive um alfinete ali e eu finquei o alfinete no meu dedo. A hora que eu finquei o alfinete nesse meu dedo, esse neurônio sensitivo aqui ele vai sentir essa dor, vai transmitir lá para a nossa medula espinhal. A gente vai ter um outro neurônio aqui, que é o neurônio associativo, que vai interpretar essa dor. E ele vai transmitir uma informação para o neurônio motor, que está nesse mesmo dedo, e fazer com que esse dedo tire, no caso, o dedo do alfinete. Tá? Então, o nosso sistema sensitivo ele é composto por vários neurônios. Aqui nesse exemplo, a gente tem lá o neurônio sensitivo, que é o que vai receber o estímulo, né, vai receber essa dor, e a gente tem um outro neurônio aqui associativo que vai interpretar essa dor, e o neurônio motor que vai fazer com que o músculo tire o dedo do alfinete. Tá? Então é dessa forma aqui que funciona as nossas respostas motoras e sensoriais. Tá? Então a gente tem um neurônio sensorial que vai receber o estímulo, o neurônio associativo que vai interpretar lá na nossa medula espinhal, e o neurônio motor que vai fazer com que o músculo tire o dedo do alfinete, para a gente parar de sentir essa dor do alfinete. Tá? Isso daqui é quase que instantâneo. Tá? Isso aqui, no caso, a gente nem precisa pensar para fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente já coloca lá, a gente já tira o dedo. É muito rápido isso. Então lá, a picada do alfinete vai estimular as terminações nervosas do neurônio sensorial, né, que é a recepção do estímulo. Que hora que acaba essa aula? Essa aula acaba às 11h20. O neurônio sensorial transmite o impulso ao sistema nervoso central da medula espinhal, né, que vai fazer a transmissão desse estímulo. O neurônio associativo vai integrar a informação, ou seja, vai ser a integração, e o neurônio motor vai transmitir os impulsos ao músculo. O músculo se contrai, movendo a mão que se afasta do alfinete. Então, isso seria uma resposta. Né? Então, resumindo, a gente tem aqui praticamente o mesmo desenho para vocês entenderem. A gente tem dois exemplos aqui. Então, a gente tem lá o nosso dedo que recebeu o estímulo, né, do neurônio receptor. Ele levou a informação para o nosso medula espinhal. O neurônio associativo, ele interpretou essa informação
e devolveu a informação pelo neurônio motor, que a gente chama de neurônio efetor, que vai fazer a resposta. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo. Geralmente, quando a gente vai no médico, tem alguns médicos que fazem um exame que é de bater um martelinho no nosso joelho para ver se a gente está tendo resposta. Então, quando ele bate esse martelinho aqui, essa força mecânica no nosso joelho, ele vai transmitir essa informação para o nosso neurônio sensitivo, que é o neurônio receptor. Esse neurônio leva a informação lá para a nossa medula. O neurônio associativo vai interpretar essa informação e transmitir a informação para o neurônio motor. Aqui no caso da perna, a gente vai ter dois neurônios motores, né? Que é o neurônio motor do músculo que está na parte de cima da coxa e o músculo que está na parte de baixo. E essa resposta aqui vai fazer com que a perna ela faça movimentação, né? Então, quando bate, por exemplo, como se fosse o joelho aqui, bate o martelinho no meu cotovelo, por exemplo, vai fazer com que o meu braço abra ou meu braço feche. Né? Então, a resposta que a gente vai ter vai ser de acordo com o neurônio motor. Ele que vai fazer essa resposta de contrair o músculo ou de relaxar o músculo, tá? Então, nessas respostas sensoriais, vai estar envolvidos 3 neurônios. O neurônio sensorial, o neurônio associativo e o neurônio motor. Tá? Então, são 3 neurônios. Isso aqui é importante vocês saberem. Então, vamos lá. Quando o joelho recebe a pancadinha, o neurônio sensorial detecta um leve estiramento no músculo e transmite essa informação ao sistema nervoso central, né, na nossa medula espinhal. Daí, a informação vai ao neurônio motor, que responde estimulando a contração muscular, e para o neurônio associativo e deixe para o neurônio motor, que inibe a contração muscular, promovendo o relaxamento do músculo. Então, é igual eu resumi aqui para vocês. A gente recebe a informação aqui no nosso neurônio sensitivo, né, através aqui da martelada que deu aqui no nosso joelho. Essa resposta vai para a medula espinhal, nosso sistema nervoso central. Lá o neurônio associativo vai interpretar essa informação e vai transmitir uma resposta através do neurônio motor, que vai fazer com que o músculo movimente a perna. Então, os 2 exemplos que a gente deu aqui, tanto do alfinete quanto do martelinho, são ações motores e sensoriais citadas envolvendo respostas involuntárias. Né? A gente não pensa para fazer isso. Então, no mesmo momento, quando eu já piquei o alfinete lá no meu dedo, automaticamente eu tiro o dedo. Eu não fico pensando um maior tempão lá, nossa, será que eu vou tirar o dedo desse alfinete? Não, eu não fico pensando, isso é automático. Picou aqui, eu já tiro o dedo. Então, isso é uma resposta involuntária. Né? O nosso corpo, ele interpreta essa informação e tira rapidamente. Então, eles não utilizam diversas regiões do cérebro associadas à consciência. São ações de reflexo, né? Então, essas ações de reflexo são involuntárias, elas são muito rápidas. É a mesma coisa, por exemplo, a gente está com o olho aberto. Quando chega um objeto muito próximo do nosso olho, por exemplo, vem um mosquito próximo do nosso olho, automaticamente a resposta de reflexo do nosso olho é fechar o olho, né? Para que esse bicho não entre no nosso olho. Então, isso é uma resposta involuntária também. Porém, há também as respostas sobre controle voluntário, né, que são as que a gente tem a força para fazer a movimento, por exemplo. Essas são iniciadas por pensamentos conscientes. Quando o cérebro recebe informações do cerebelo ou de outras regiões, ele formula uma resposta para um movimento particular e envia instruções por meio de um nervo motor para os músculos voluntários, que são os músculos estriados esqueléticos, que são o tecido que a gente já viu nas últimas aulas. À medida que o movimento progride, ele é monitorado por sensores, né, que são as terminações nervosas dos músculos, que seriam as junções dos tendões junto com os músculos. Então, simplificadamente, a resposta voluntária e involuntária são representadas a seguir. Então, vamos fazer 2 exemplos. Eu dei o exemplo para vocês da resposta involuntária, que é da picada do alfinete no nosso dedo. Picou o alfinete no nosso dedo, a gente tem lá as respostas do neurônio sensorial, do neurônio associativo, do neurônio motor, que vai fazer com que o nosso dedo tire o dedo do alfinete rapidamente. Tá? Isso é involuntário, a gente não pensa para fazer isso. Agora, a gente tem outras respostas que são voluntárias, como, por exemplo, eu movimentar o meu braço agora. Por exemplo, eu quero fazer um tchau para vocês. Eu estou pensando nisso, eu estou pensando que eu quero fazer um tchau. Então, lá o meu cérebro está pensando nessa resposta de movimentar o meu braço através dos neurônios sensitivos e motores, fazendo com que o meu braço faça um tchau. Então, isso é voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Né? Eu não estou fazendo isso porque o meu corpo está mandando. Então, a gente tem essas 2 respostas. A involuntária, que é aquela que a gente não pensa, é muito rápida. Igual, por exemplo, o batimento do nosso coração. Peraí, o Antônio levantou a mão. Antônio, você queria falar alguma coisa? Deixa eu ativar seu áudio aqui. Participantes, cadê você aqui? Antônio, pode Ô, falar. Éder, é que, sei lá, quando você olha para suas mãos, elas ficam mexendo. Isso pode ser involuntário ou é voluntário? Quando Você fala, você deixa a mão parada.
Você fala mais ou menos quando a nossa mão fica meio tremendo, se a gente ficar olhando para ela? É, isso. Uhum. Isso é mais involuntário, na verdade. Isso, na verdade, vai estar relacionado com o nosso neurônio motor, às vezes o músculo que não está tão treinado, e faz com que esse movimento fique meio que tremendo. Tá? Isso é meio involuntário. Tá? Isso não é voluntário, não. No caso, assim, os movimentos involuntários que a gente tem, que são os movimentos de reflexo, vai ser, por exemplo, igual eu disse lá, se a gente colocar o dedo numa panela quente, a gente automaticamente já tira o dedo para não queimar, isso é involuntário. Quando a gente é picado, por exemplo, por um alfinete no dedo, o movimento cardíaco que o nosso coração faz, isso é involuntário, a gente não precisa pensar para o nosso coração bater, ele bate sozinho. A nossa respiração, no caso, ela é tanto involuntária quanto voluntária. Porque, por exemplo, a gente não precisa pensar para respirar, a gente respira automático. Mas a gente pode parar de respirar, não pode? A gente consegue segurar essa respiração. Né? Então, a respiração, ela também pode ser involuntária. Só que chega um momento que o nosso corpo, ele sofre um desmaio, fazendo com que a respiração volte ao normal. Então, assim, ao mesmo tempo que essa respiração ela é voluntária, ela também é involuntária. Porque o nosso corpo sabe que ele precisa respirar. Então, se a gente ficar segurando a respiração muito tempo, nosso corpo vai desmaiar, fazendo com que a respiração volte ao normal. Tá? Então, a respiração pode ser voluntária quanto involuntária. O que eu ia falar para vocês da imagem é o seguinte, ó, quando a gente tem uma resposta involuntária, a gente vai ter as respostas todas através da nossa medula espinhal. Então, o nosso neurônio sensorial e o nosso neurônio motor, ele está tudo ligado aqui com a nossa medula espinhal. Então, a resposta involuntária, que é igual a picada do dedo lá do alfinete, ela é tudo através da medula. Agora, a resposta voluntária, ela vai envolver aqui o nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro vai ter um neurônio sensorial que vai transmitir a informação aqui para a nossa coluna e para os nossos nervos. João, você queria falar alguma coisa? Deixa eu ativar seu áudio. Pode falar, João. Você queria falar alguma coisa? Uhum. O que você... Que tem vezes que a pessoa cai e já começa a chorar na hora. Isso é voluntário? Isso, na verdade, é uma resposta à dor, né? Por exemplo, assim, a gente caiu e machucou o joelho, por exemplo, né? Então a gente está sentindo aquela dor ali no joelho. Aquela dor, ela está sendo interpretada pelo nosso neurônio que está ali no joelho. Quando a gente sente essa dor, a nossa resposta à dor geralmente é chorar, né? É lacrimejar. Peraí que o Pedro também quer perguntar. Pode falar, Pedro. Falando no negócio lá do João, quando uma criança cai, minha irmã um dia caiu, ela demorou uns 2 segundos para entender que ela caiu e começou a chorar. É normal. Sim, também é normal. É porque, assim, isso tá mais envolvido, na verdade, nem é com... Não tá muito envolvido, na verdade, com os sensores, né, que a gente tem dos nossos neurônios. Na verdade, isso está envolvido, às vezes, com a vergonha. Às vezes ela tá com vergonha de chorar, ou ela não entendeu o que aconteceu, né? Isso tem muitas coisas envolvidas, na verdade. Não é só o nosso neurônio, ele tem as emoções, né? Ô, Tem Éder, tudo envolvido. Oi. eu quero fazer uma pergunta que eu não sei se tem muito a ver com a matéria, que é meio assim. Quando nasce, tem que fazer meio que o exame de sangue, né? Aí corta um pé, eu acho, não sei. Aí faz o exame de sangue, né? Então, quando eu nasci e fui fazer isso, o meu sangue não saía do meu pé. Não saía. Do exame do pezinho. Não saía sangue. Por quê? Isso não tem muito a ver com essa parte de neurônio, não, tá? Na verdade, isso daí tá a ver Eu mais sei, mas... assim, mas mas na verdade a ver com a sua circulação sanguínea, com os tecidos do seu pé. Às vezes, ela não perfurou uma veia para que o sangue saísse, ou às vezes essa perfuração não foi tão funda quanto precisava ser, entendeu? Às vezes tá envolvido mais com isso. O pior é que nem não foi só uma vez. Foi várias? Foi. Às vezes era de acordo com a circulação. Peraí que o Matheus também quer falar. Pode falar, Matheus. Mas tipo, ele falou assim que tipo, às vezes tem algumas crianças que cai e chora, mas também tem muita gente, tipo, cai e só levanta, sai normal. Às vezes Isso. dói alguma coisa, mas não chora. Isso vai estar mais a ver com. Isso vai estar mais a Bastante ver. dor. Assim, a pessoa, por mais que ela caia e ela não chora, ela vai estar sentindo a dor. Mas, assim, às vezes ela tem um controle emocional mais forte, né? Às vezes ela sabe que se ela chorar, às vezes ela passa vergonha, alguma coisa assim. Então ela tem um controle emocional sobre isso e ela não chora. Peraí que a Maria Eduarda também quer falar. Deixa eu ativar seu áudio aqui, Maria. Ui, ativar. Pode falar, Maria. Eu queria só perguntar se hoje você vai passar primeiro. Vou. Ó, no caso, a gente viu aqui a parte da anatomia do nosso sistema nervoso. Né? A gente tem um exercício aqui para a gente fazer que é dessa aula 11, tá? Tá aqui na página 8 e na página 9.
Então, esses exercícios aqui da página 8 e da página 9, vocês podem fazer para vocês recapitular tudo isso que eu falei aqui na aula, tá? Porque é importante vocês fazerem exercício para fixar essa informação que eu passei. Tá? Então, a gente viu aqui a anatomia do nosso sistema nervoso e a gente viu como que essas informações são passadas, né, de um neurônio para outro. Essas informações, elas são através dos nossos neurônios, né? Do neurônio sensitivo, neurônio associativo e neurônio motor. Então, façam esses exercícios aqui para vocês fixarem isso. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu ajudo. E, inclusive, não esqueçam de fazer... Hoje, no caso dos adicionais, não precisa fazer ainda não, tá? Os adicionais que é do 1 ao 5, não precisa fazer não. Só faz o exercício dessa aula e faz aquele exercício que eu coloquei lá no sistema do Estude Fácil, tá? Aquele exercício do Estude Fácil é muito importante vocês fazerem, vocês não podem deixar de fazer, porque vale ponto aquele, tá? Espera aí que o Matheus quer falar. Pode falar, Matheus. Ah, não, é que eu levantei a mão aquela hora e até agora não abaixou. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu ver. Agora foi. Agora foi? A Ana quer falar. Pode falar, Ana. Quantos pontos vale? Ó, aquelas questões lá valem 100 pontos, né? Cada questão vale 20 pontos, né? No total são 5. 5 vezes 20 dá 100. Né? Então, são 100 pontos no total. Então, assim, é importante que vocês tirem pelo menos uns 60 ali, vocês acertarem pelo menos 3 questões. Então, vocês podem verificar na apostila de vocês, façam com consulta para vocês fazerem. Talvez esse não é muito difícil. Ele é tudo que a gente já estudou, é bem tranquilo mesmo. Peraí, Maria, você queria falar também? Éder, quantas questões tem o negócio? São 5 questões. Tá? 5 questões só, é bem rapidinho de vocês fazerem. São questões de múltipla escolha, né, de alternativa, então vocês só vão ter que selecionar a alternativa que vocês acham que é a correta. E também, sabe aquele dever que você passou aquele dia pra gente fazer? Acho que foi 2 páginas. Da aula passada? É. Você já corrigiu? Eu ainda não. Vocês querem que eu corrija aqui? Falta Acho que não vai dar tempo. Não sei se dá tempo. Ah, não vai mesmo. A gente tem 2 falta minutinhos. 5 minutos, né? A gente Falta tem 4, Matheus. 4 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a correção desses agora sim. exercícios. Lá no eDrive eu vou colocar a correção, aí vocês podem abrir o arquivo lá e corrigir daquele arquivo, que eu acho que é mais fácil. Pode ser? Deixa eu ativar o áudio de todos vocês. Aí eu ativei o áudio de todo mundo. Eu vou colocar o exercício lá, a correção lá, que é mais fácil para vocês corrigirem. Ô, Éder. Ô, Éder, vai ter alguma coisa lá de videoaula sua? Ah, vai começar. Pera aí, deixa eu desativar Quem de novo. faz isso? Ó, pera aí que eu desativei de novo, porque vocês estão soprando o microfone. Ó, de videoaula não vai ter, não. Eu vou colocar... Na verdade, essa aula aqui, eu tô gravando ela, eu vou colocar lá se vocês quiserem ver de novo. Mas videoaula lá não tem, não. Só vai ter o exercício lá para vocês fazerem, lá no site do Interativa. E tem esse exercício aqui da aula 11 para vocês fazerem também, tá? Eu vou colocar lá no site do Interativa também, lá no eDrive, a correção dos exercícios. Então, vocês vão abrir o arquivo lá, vai ter a correção de todas as aulas. Então, é bem tranquilo de vocês verem lá a correção. Gabriel, você queria falar alguma coisa? Sim. Eu esqueci a página do dever. Ó, a página do dever é a página 8 e a página 9 da apostila 3. Tá? Que é referente à aula 11, que é essa aula que a gente viu agora do sistema nervoso. E não tem adicional? Não, adicional não precisa fazer ainda não. Vamos deixar pra gente fazer depois, que você já tem um outro exercício lá pra fazer do site também. E dessa aula do sistema nervoso, tá tranquilo? Tá bem de boa? Tá tranquilinho? Então, beleza. Ó, Sim. Eu vou então encerrar a aula de hoje já. Essa aula ela tá sendo gravada. Se vocês quiserem ver de novo, vocês podem ver. Eu vou deixar lá no eDrive. E não esqueçam de fazer o exercício que tá lá no site do Interativa para vocês fazerem, tá? Ele vale ponto. Pode consultar o material, mas não deixa de fazer, porque vocês precisam dele, porque vale ponto, tá bom? Então eu vou encerrar aqui já. Eu vou gravar essa aula e deixar lá no site também, se vocês quiserem ver de novo. E até a próxima aula então, pessoal. Deixa eu ativar o áudio de vocês só para vocês falarem tchau. Aí, ó. Tchau, pessoal. Tchau. Vai, Brian. Bye, Robson. Interromper. Encerrar.